Oi, gente querida. Tem quem diga que no Brasil o ano começa depois do carnaval, né? Eu não parei de trabalhar nesse período aí não, mas existem algumas coisas que a gente retoma agora, né? Como, por exemplo, as reuniões do nosso grupo de estudo e pesquisa, o Morfon, e também essa série de vídeos aqui, Morfofonologia na Escola, em que a gente discute questões envolvendo a interface fonologia e morfologia com pessoas interessadas na educação básica, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre representações, que é um tema que sempre volta nos congressos de que eu participo, nas minhas aulas, enfim. Eu gosto de uma frase que as pessoas dizem quando elas querem afirmar muito categoricamente que alguém de fato disse alguma coisa, elas costumam usar a expressão ele falou com todas as letras. A gente sabe que as pessoas não falam com letras, né? Falam com sons. Mas enfim, essa intuição ela não é fortuita, ela é baseada no fato de que as pessoas mapeiam dois níveis representacionais, dois tipos de representação, a representação fonética e a representação escrita, porque afinal a nossa representação escrita, o nosso sistema de escrita é de base fonética. É interessante se pensar um pouquinho que quase tudo em ciência envolve abstração, envolve, na verdade, a descoberta de representações. E esse mapeamento entre representações mais abstratas e concretas. Eu gosto também de outro exemplo, eu até já comentei em um outro vídeo esse exemplo, mas vou repetir, que é o da Maria Beltrão, a jornalista da Globo News, quando ela comete o que a gente chama de um erro de fala. Vejam bem, um erro de fala não é um desvio da norma padrão, não é nada disso. É, na verdade, um desvio, um equívoco que ela comete por uma questão de performance linguística mesmo, quer dizer, por rapidez de fala, questões de memória, essas coisas assim. E ela diz o seguinte, ela está indo para o intervalo no Estúdio I, um programa da Globo News, e diz assim, agora vamos para o intervalo. Vejam, a Maria Beltrão é carioca, então o R dela é um pouco mais posterior do que este que nós fazemos, por exemplo, aqui no sul do Brasil. Ela não diz o que esse som que a gente chama de TEP, como a gente diria, por exemplo, em carta, né, que é esse R com a ponta da língua nos alvéolos, os dentes superiores, mas diz um R lá, tocando o dorso da língua já na região mole do céu da boca, no véu palatino, ou até mesmo mais baixo, aqui na glote, né, na altura das pregas vocais. Pois bem, quando ela comete o erro de fala e transporta esse R para uma posição diferente da posição de coda silábica, que é o fim da sílaba, e coloca isso na segunda posição do ataque ou do onset, no encontro consonantal, e faz tre, ela só pode usar um TEP, porque a nossa língua, de alguma maneira, o nosso sistema só licencia esse som naquele lugar. E é interessante, porque isso quer dizer que em algum nível, que a gente não sabe bem qual ela tem esses R's todos agrupados, né? Eu digo a gente não sabe bem qual porque isso é um tema bastante discutido na literatura mundial, o que seria essa classe de róticos. Mas essa é uma evidência de que, de alguma maneira, esses sons estão agrupados, apesar das suas diferenças fonéticas, que são grandes, eles estão agrupados em algum nível do sistema representacional. Então é bacana pensar sobre este e outros fenômenos. Fenômenos, por exemplo, envolvendo a interface morfologia e fonologia. Quando a gente diz que um morfema se realiza foneticamente de determinada forma, que ele assume uma feição na enunciação, nós estamos falando de mapeamento entre níveis representacionais. Então, se eu digo, sei lá, que o morfema do pretérito imperfeito do indicativo em português pode se realizar como vá para os verbos de primeira conjugação, como cantar, cantava, e como ia ou a depender da análise, para verbos de segunda e terceira, como bebia ou sentia, eu estou fazendo um exercício de mapeamento entre representações, como eu acabei de dizer. Então, é interessante a gente pensar que esse nível de abstração, ele precisa ser levado para a escola. Quer dizer, eu já falei aqui que abstrair é fundamental, né, para qualquer conhecimento, é fundamental para a ciência, para o avanço da ciência, e a escola não pode se furtar ao exercício da abstração, né? E mesmo as crianças muito pequenas abstraem, e a gente precisa exercitar isso de diferentes maneiras. É claro que se tem que descobrir metodologias para se chegar nesse tipo de conhecimento. Eu não estou aqui propondo que esse conhecimento vá direto para a escola desta maneira, mas é preciso levar esse tipo de entendimento para lá.
porque eu até vou fazer um parêntese para falar de uma coisa mais prática da vida, mas eu acho que abstrair é um aprendizado que serve para muitas coisas, para além da linguística, né? Eu dizia esses dias que até o exercício da empatia envolve abstração, porque como que eu vou me sensibilizar com a dor, com o problema do outro, se eu não consigo, para usar um termo da linguística saussuriana aqui, em ausência, perceber o que isso significa. Quer dizer, muitas vezes eu não estou diante do problema concretamente, mas eu tenho que ser capaz de percebê-lo, mesmo sem estar na frente dele, na sua concretude material. Então, o abstrair permite muitas coisas, e em linguística isso é fundamental, para a gente entender que sempre diante de algum fenômeno que nós captamos, seja na escrita, seja na fala, pelos órgãos do sentido, nós precisamos reconstruir isso formalmente em alguma medida. E essa reconstrução formal, independente da corrente teórica que eu estou seguindo, ela envolve abstração, construção de categorias, né? Categorização, e categorização é sempre abstração, porque categorizar é, na verdade, recortar alguma coisa de um suposto contínuo, e quando eu recorto, eu de alguma maneira já abstraí, já postulei um nível ali que não é necessariamente captável na superfície da linguagem. Então fica aí a dica para pensar sobre metodologias e trabalhos que possam levar mais abstração para a escola, que possam garantir que a educação básica consiga lidar com esses níveis representacionais e de maneira eficiente e útil para escrever melhor, para ler melhor e para o exercício da cidadania, enfim, né? Um grande beijo para todo mundo, espero que a gente se veja de novo aqui.